Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa ao vivo nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei, o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. 10 segundos a gente começa o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Nilson, Doces, Diva. É sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança. A ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu... Show! Muito boa tarde a todos. Vamos começar mais um programa ao vivo e diário nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Como a gente já vem trabalhando a temática aqui em todos os nossos programas, para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma sequência de programas que vão até o final do ano, vão ser 70 programas. Eu, sendo você, acompanhava desde o primeiro. Eu tenho certeza que quem acompanhar todos os programas, são programas rápidos de 20 minutos, e colocar em prática as reflexões que a gente está trazendo aqui, eu posso falar que vai ter valido toda a sua vida acadêmica, toda a sua vida colegial. E eu falo isso não é com soberba, não é com arrogância, é porque, de fato, as reflexões que eu trago aqui foram reflexões aplicadas na minha própria vida. Foi um momento que eu tirei para ser uma cientista da minha própria vida, né? Eu sempre falo, eu não trago aqui conteúdo que eu peguei em livro, que eu peguei em curso e tô aqui vomitando para vocês. Eu sempre trago reflexões profundas que eu faço diariamente na minha própria vida e sempre um convite à reflexão, sempre um convite ao questionamento. Eu sempre repito e vou continuar repetindo. Eu não convido você a concordar com o que eu falo, mas se você pelo menos questionar e se você sair pensando, para mim, eu já cumpri com o meu trabalho, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre como cultivar vida interior. Isso pra mim é um prazer, pra mim, se me deixar falar assim, Ludmila, fala de um tipo de coisa que você falaria por dias, por horas, eu falaria de vida interior, porque hoje, na verdade, muitas das vezes a gente nem entende, né, nem sabe o que é isso, o que é essa tal de vida interior, é algo tão alheio a todos nós que muitas das vezes a gente nem sabe de fato o que se trata, né, então hoje a gente vai falar do que é vida interior e de como a gente pode desenvolver vida interior, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, quem tá chegando agora, muito boa tarde. Ainda puxando um pouquinho do fio de ontem, lembra que ontem a gente puxou um pouquinho a ideia do nosso ideal humano, né? Muita confusão ainda sobre o propósito de vida, o que eu vim fazer aqui e tudo mais, e a gente vai puxar um ganchinho ainda de ontem sobre o ideal humano, o ideal de cada um de nós. A gente veio aqui, na verdade, para quê? Para se aperfeiçoar, para se reconstruir como ser humanos, né? Até hoje a gente construiu uma obra, temos já uma obra pronta aqui, só que essa obra muitas vezes está aí com algumas infiltrações, alguns defeitos, alguns tijolinhos fora do lugar. Então a intenção da vida interior é justamente quando a gente dá esse start, de parar de olhar para a vida só lá fora e começar a observar que existe uma vida aqui dentro, né? Então, a vida interior, ela começa com esse despertar da gente começar a busca de aperfeiçoar externamente. Parar de querer que os outros mudem, né? Aqui você nunca vai ver no nosso trabalho, por isso talvez eu acho que é um trabalho desafiador fazer, porque o guerreiro de si, ele nunca, em momento algum, vocês nunca vão me ver falando em como eu posso mudar lá fora, em como eu posso mudar o mundo, em como eu posso mudar as pessoas, em como o outro tem que deixar de ser tóxico, o outro tem que deixar de ser assim para me agradar. Não existe, não existe. Isso aqui pra gente não existe. É um dos nossos princípios, né? Eu sou responsável
por tudo que acontece na minha vida, seja positivo, negativo, mas isso, gente, em um nível muito profundo. Então, quanto mais a gente aprende a cultivar a si mesmo, mais a gente começa a controlar, mais a gente começa a domar, mais a gente começa a ter intimidade com os nossos dragões internos. Porque a gente sempre fala, o que acontece 24 horas por dia dentro da gente? Os dragões estão assim, ó, gritando, soltando fogo lá dentro, e muitas das vezes a gente tá alheio, né? A gente faz a egípcia, faz a louca, finge que não tá vendo o que de fato acontece lá dentro, né? Então eu tenho muito claro, gente, pra mim, que o que atrapalha basicamente os relacionamentos, as nossas relações, não são os outros. São os nossos vícios, né? Os nossos defeitos, o nosso egoísmo, a nossa falta de olhar para nós mesmos, a nossa falta de entendimento da nossa escuridão, das nossas sombras, né? Então aqui a gente nunca, o guerreiro olha para fora. O ponto de partida para eu melhorar com o outro é eu olhar internamente, é o que eu posso mudar, é como eu posso agir de uma forma diferente. Então, a gente sabe que isso aí com certeza dá muito trabalho, né? Então, a vida interior, gente, é isso que acontece dentro. Essa vida que acontece 24 horas por dentro, né? Essa vida não para. Em vez de ser provocada pelo que eu vejo lá fora, a vida interior, na verdade, é tudo que acontece aqui dentro. Essa observação que a gente faz do que acontece aqui dentro. É uma relação muito íntima que a gente começa a desenvolver, muito profunda com a gente mesmo, né? E num primeiro momento pode parecer até assim, mas será que isso não é muito egoísmo? Eu ficar só olhando pra mim, eu só ficar olhando pra dentro? Não, muito pelo contrário. Aqui a gente entende que quanto mais eu me aprofundo em quem eu sou, quanto mais eu converso com a minha alma, com a minha essência, mais fator de soma eu sou para com os outros, né? Não é você se alienar em você mesmo, é você mergulhar em você mesmo, poder se reconstruir de dentro para fora, essa postura interna que vai fazer, consequentemente, com que a gente melhore nossas relações externas, né? Então, nunca aqui a gente vai esperar que o outro mude. Aqui a gente trabalha, a gente assume pra gente essa responsabilidade da transformação. Então, a vida interior, ela tem dois pontos, né? A gente começa o seguinte, a gente começa traçando uma meta de quem nós queremos ser. A gente traz numa tela mental, uma imagem mental de quem a gente quer ser, a pessoa que a gente quer se tornar, não externamente, né? Eu não digo profissionalmente, financeiramente, em reconhecimento. É a pessoa que eu quero tornar para mim mesma. É aquele ser humano. Olha só como é difícil. Gente, às vezes eu fico pensando assim, que às vezes as pessoas escutam essas coisas que eu trago e devem até ficar perdida, porque as pessoas não têm noção que isso existe, que isso acontece. A gente está tão programado a olhar para olhar externo, uma validação externa, que quando a gente fala isso, a pessoa fica até sem entender. Porque olha só, a gente precisa construir uma imagem do que a gente quer ser. A pessoa já pensa, então aquela pessoa admirada, assim, com sucesso, com a camisa, com um casamento feliz, com aquela vida de margarina. Não é isso. Quando a gente fala em construir uma imagem de quem a gente quer ser, é quem a gente quer ser como pessoa, como ser humano. Quais comportamentos, quais virtudes, quais valores eu quero definir para mim. Esse é o primeiro passo. Só que em contrapartida disso, olha só, são dois movimentos. Eu construo uma imagem da pessoa que eu quero me tornar, um ideal de valor de ser humano que eu quero ser, mas ao mesmo tempo eu desenvolvo a apreciação por quem eu sou hoje. Um amor por quem eu sou hoje. Porque senão a gente também pode cair no movimento de, nossa, eu sou um lixo, eu sou cheia de defeito, Ave Maria, e olha só, eu quero ser daquele jeito. Nossa, tá muito distante, mas eu vou chegar lá. E ficar se depreciando por ainda não ser aquela pessoa, entende? Aí também não é vida interior, porque a vida interior, antes de mais nada, é um profundo respeito, admiração, benevolência, compaixão e empatia por nós mesmos. Quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente sabe que a cada dia, né, uma das nossas frases aqui, dos nossos mantras, todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. É isso descer pro coração. É eu entender que essa construção é pequenininha, né? Demorou uma vida inteira pra gente construir quem nós somos hoje. Então, essa reforma interior, né, essa reconstrução de si mesmo também vai levar um tempo. Mas é a gente apreciar cada minutinho, cada passinho, cada tijolinho que a gente vai colocando. Então, é ter muito bem claro, mirado esse ser que a gente quer se tornar, mas ao mesmo tempo apreciando a pessoa que a gente é, tá bom? Então,
A vida interior nada mais é do que uma postura interna, um refinamento interno, uma construção, uma reconstrução, como a gente fala, de dentro para fora. Assim, gente, é tão engraçado que quanto mais, no princípio a gente pode achar estranho porque a gente não tem, a gente tá tão alienado dessa vida que acontece aqui dentro que a gente não vai ter clareza. Mas começa a observar, quanto mais a gente vai cultivando a vida interior, olha só que engraçado, a gente não precisa ficar colocando banca, a gente não precisa ficar demonstrando que a gente tem poder, a gente não precisa ficar se afirmando, sabe por quê? Porque a gente tem essa noção interna desse poder interno. É o que eu sempre falo, sabe? A força interior, ela não é perceptível externamente. A força interior é aquele papel de parede, né, que é uma junção de tantas virtudes, mas a força interior, no final das contas, ela é a soma desse papel de parede interno. E essa força interior, ela não é visível externamente, entende? Então, quando a gente vai praticando a vida interior, a gente não precisa mais ficar se autoafirmando para que os outros reconheçam, né? Eu vou me afirmar, eu vou parecer o bonzão, para que o outro reconheça que eu sou bom, para que o outro reconheça que eu sou foda, né? Então, a gente não precisa disso, muito pelo contrário, né? A gente, quanto mais, assim, eu percebo que quanto mais frágil a gente tá internamente, quanto mais frágil a gente é internamente, quanto mais distante a gente tá da nossa vida interior, mais a gente se torna, vamos dizer assim, forte, aquela necessidade de se mostrar forte externamente, entende? Então, é um movimento contrário. Às vezes a gente pensa, poxa, a pessoa forte é aquela que impõe, aquela que parece ser forte, tá ali falando, fala o que quer, tem opinião própria. Não. Muitas das vezes essa necessidade de que o outro reconheça que você é forte, que você é poderoso, esconde, na verdade, falta de vida interior. Esconde fragilidade, esconde fraqueza. Então, quanto mais a gente cultiva essa força interna, a gente vai vendo que a gente não precisa mostrar que, eu preciso provar que, eu preciso demonstrar, eu preciso que as pessoas me validem, sabe? A gente não precisa disso. Gente, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Eu tava esquecendo de pedir. Nossa, tô morrendo de sede, minha garganta aqui tá seca. Eu tava esquecendo de pedir no meio da live pra gente encaminhar. Eu tava pedindo pra encaminhar a live só no final, mas eu tenho que pedir no meio, porque às vezes a pessoa vai entrar, a live já acabou. Então quem puder encaminhar a live pra um amigo, pra ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si a crescer, a levar essa mensagem pra mais pessoas, eu vou agradecer muito. Quem entrou depois do início da live, seja muito bem-vindo também. Vamos dar continuidade aqui. Então, quanto mais vida interior a gente começa a desenvolver, gente, mais flexíveis nós nos tornamos, mais sensíveis nós nos tornamos. Olha só que engraçado. Eu sempre gosto de trazer essa ideia aqui de que quanto mais a gente vai amolecendo o coração, a gente vai tirando o coração de pedra, a gente vai trocando o coração de pedra por um coração humano, mais a gente se torna forte. Olha que engraçado. A gente tem uma ideia o quê? Que a força vem daquela pessoa dura, né? Daquele coração durão e tudo mais. Não, muito pelo contrário. O coração humano, o coração de carne, que a gente vai desenvolvendo, voltando a desenvolver com a vida interior, ele é cheio de bondade, ele é cheio de empatia, ele é cheio de amor. Porque quanto mais a gente se conhece a si mesmo em profundidade, como eu sempre falo aqui, mais a gente cultiva quem de fato a gente é. De fato, aquela pessoa sou eu. Mais fator de soma a gente se torna na vida das pessoas ao redor, né? A gente para com essa ideia maluca de ficar querendo mudar o outro. Ah, o outro tem que ser assim, o outro tem que ser assim para me agradar. A gente para de ficar apontando o defeito dos outros, porque toda vez que a gente tá apontando o defeito dos outros, a gente não tá falando sobre o outro, a gente tá falando sobre nós mesmos. E reconhecer que a gente tá o tempo todo projetando, né, as nossas sombras nas pessoas é o primeiro passo. E é difícil. A gente tem que olhar com coragem, a gente tem que olhar com humildade, né? Para esse lado nosso que muitas das vezes não é agradável, mas é lá, nesse lado, com essa empatia, com esse amor de olhar para as nossas sombras, de olhar para a nossa escuridão, para a nossa podridão, para a nossa escuridão, é lá que tá a força. É engraçado, porque assim, justamente... e, gente, essa questão que eu falo da sombra e tudo mais, não é uma coisa mística, tá? Espiritual, não. É uma dinâmica psicológica que acontece, né? Isso vem da psicologia analítica de Carl Jung. E ele fala o seguinte, na nossa sombra existe uma energia... Eu posso saber quem é a garotinha que tá aqui no meio da live, que a mamãe pediu pra ficar no quarto.
Pode ser? Tá, mas deixa eu ficar aqui um pouquinho. Não, então só se você ficar aqui sentada, tá bom? Assistindo a mamãe. Eu vou buscar um cachorrinho, tá? Tá, mas não pode atrapalhar a mamãe, tá bom? Então, quanto mais a gente acessa e tem consciência dessa nossa parte escura, das nossas sombras, gente, lá existe uma energia psíquica muito forte acumulada. É como se fosse assim... Eu sempre gosto de alguma coisa pra demonstrar, mas aqui agora eu tô assim. Mas imagina o seguinte, que existe uma caixinha cheia de escuridão, cheia de coisas ruins, cheia de coisas que a gente reprimiu uma vida inteira, que a gente não aceita na gente mesmo, que a gente tem vergonha do que os outros saibam. Tá bom, meu amor. Então, esse acúmulo aqui, imagina, isso aqui é uma cápsula de força, é uma cápsula de energia. Quando a gente começa a olhar pra isso aqui, é como se ele parasse de falar assim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. A sombra tá o tempo todo falando, olha pra mim, olha aqui pra mim, eu existo. A gente tá ali, não, eu não sou assim, eu não penso isso, Deus me livre. Não, não, não. A gente reprime. Só que tudo isso que a gente reprimiu tá ali naquela caixinha, querendo extravasar, querendo vir pra fora. Só que se a gente não olha pra isso, vai extravasar de uma forma negativa. Vai vir essa força toda de uma forma muito ruim. De repente, naquele impulso que você dá, que você acaba com a pessoa, você xinga a pessoa, você estoura. Aí depois você fala, puta que pariu, meu Deus, onde? Não era eu. Não fui eu que fiz aquilo. Aquilo não era eu. Não, você não se reconhece. Eu duvido, gente. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui nunca estourou, nunca fez uma merda tão grande que na hora falou assim, meu Deus, não fui eu que fiz isso. Como que eu fiz isso? Isso brotou. E o que é isso? Isso são as nossas sombras querendo serem reconhecidas. Ou seja, se elas têm esse poder, se elas têm essa força de trazer pra fora esse... Te amo também, não. Se elas têm esse poder de trazer pra fora essa energia, essa força, negativamente, como um estouro, imagina se a gente começa a usar, a transmutar essa energia, essa força para as coisas positivas. Olha que maluco. É aí que a gente começa a observar, gente, que a força, que a energia não é uma palavra mística, não é uma palavra espiritual, que muitas vezes a gente tem aquele preconceito, né? Eu mesma era essa pessoa. A pessoa falou de energia e de mente, eu falava, olha lá, já vai acender o incenso, já é hippie. Gosta de ir pra cachoeira, fumar maconha. Essa era a visão que eu tinha quando alguém falava em energia. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque muitas das vezes a gente tá sempre ouvindo as coisas com os nossos filtros, né? Então, quando a gente vai observando, por isso que eu falo, auto-observação 24 horas por dia. Auto-observação é a chave. Porque quando a gente vai se observando, a gente vai vendo, caramba, realmente... Aquilo ali me trouxe uma força, uma energia, que de repente eu quebrei uma casa inteira, eu botei uma casa para baixo. Agora imagina se essa força e essa energia que você trouxe, que você nem reconhece, ela viesse como algo positivo, algo realizador. Esse é o poder do autoconhecimento real, verdadeiro, profundo, onde a gente olha para a escuridão, onde a gente olha para as sombras. Isso que é a vida interna, eu parar de achar que o problema são os outros. O problema sempre sou eu. A partir do momento que eu entendo que o problema sou eu, tem solução. Isso é maravilhoso. Dá um tilt no primeiro momento? Dá. Porque eu falo, putz, o problema sou eu? Ah, não, eu que vou ter que mudar, não é o outro. Não é o outro que tem que mudar. Isso dá meio que uma preguiça, né? Só que pensa, se o problema sempre é o outro e o outro não mudar, eu fico na mão dos outros? Eu fico na mão do outro? O outro tem poder sobre mim, entende? Quando eu assumo essa responsabilidade de que o tempo inteiro o que eu vejo no outro é uma projeção minha, o que eu vejo no outro é algo que eu preciso também trabalhar dentro de mim, isso requer humildade, isso requer coragem pra gente olhar pra isso. Mas eu falo, gente, é transformador, porque é do outro lado da nossa escuridão que tá a força, que tá a grandeza, sabe? Que tá essa força interior que a gente tanto fala aqui, né? Então, de uma forma geral, a gente pode perceber o seguinte, gente, hoje a gente tá num momento histórico onde a vida é muito fora. A gente aprendeu que a vida acontece fora, a vida muito mecânica, né? Você tá lá cheio de compromissos durante o dia, você vai ticando lá, fiz. A gente tenta, às vezes, ter uma produtividade, uma alta performance e vai ticando na agenda como cumprido. Às vezes a gente chega no final do dia com aquela sensação de, pô, beleza, eu fui bem produtivo, mas com aquela sensação vazia, sabe? Com falta de alma, é como se fosse assim, caramba, eu reagi mecanicamente a tudo isso,
Até às vezes, muitas vezes a gente cumpre com o que a gente falou, mas internamente dá aquela sensação de vazio. Por quê? A gente olhou só pro externo, a gente cultivou só o externo, a gente não cultivou o interno. Então, por isso, a importância da nossa vida interior. E a vida interior, gente, com o tempo, você vai ver que vai começar a dar um sentimento de sobriedade. Mas não é uma sobriedade... Assim, a gente tem uma visão muito errada, né? A sobriedade é aquela vida morna, né? Aquela vida monótona, parada. Não tem nada a ver com isso. A sobriedade que a gente começa a desenvolver internamente é só uma maneira diferente de olhar para a vida. É uma maneira onde a gente está o tempo todo observando como eu reajo às circunstâncias externas. Porque o externo sempre vai ser o mesmo. Não sei se vocês que acompanham o programa já começaram a fazer essa primeira autoobservação. O externo é sempre o mesmo, o externo é sempre o fato. O que muda é como eu olho para aquilo, é como eu interpreto aquilo, é como eu coloco valor naquilo. Então, quanto mais a gente olha só para o externo, a gente olha só para o check na agenda, no Google Agenda, a gente não está, a gente pode estar tendo um êxito de produtividade, de alta performance, em um padrão externo, mas interno não. O padrão de alta performance interna é muito diferente, né? Então a gente vive nessa vida muito excessiva, externa. O que é a vida externa? É eu fazer para o que os outros vão pensar de mim. Nossa, eu faço, será que eu vou causar um bom impacto? Será que as pessoas vão pensar bem de mim? Será que eu vou ser aceito? Será que não vão falar mal de mim? Eu vou fazer assim porque eu acho que assim não vão me criticar. Então a gente baseia sempre... Só um minutinho, gente. Filha, por favor, tá? A mamãe tá fazendo a live. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então, a gente tá com esse olhar todo externo, 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 externo. A gente tem que voltar... Te amo também, meu amor. A gente tem que voltar para um olhar interno, porque a vida interior, ela não... A gente não desenvolve vida interior, gente, para, vamos dizer assim, para o que os outros vão pensar de mim. A gente não desenvolve vida interior para aparentar algo. A gente não desenvolve vida interior para ser admirado. Não precisa. É algo tão individual, sabe? É uma relação íntima tão grande com a gente mesma, que essa é a noção de individualidade, entende? A gente desenvolve uma individualidade tão grande que às vezes parece até uma certa frieza, como se fosse assim, não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro acha, o que importa é o que eu acho a meu respeito. E quando a gente vai se tornando esse mestre de si mesmo, praticando essa vida interior, a gente acaba se tornando o nosso próprio juiz. É como se a gente sempre soubesse o momento de que isso eu preciso mudar, isso eu preciso transformar. Não, isso aqui é como se fosse a opinião externa não te fere, porque você sabe, você começa a entender exatamente o que você é, o que você precisa melhorar, né, o que você precisa aperfeiçoar. Então a gente começa a desenvolver a nossa individualidade, entende? Uma relação muito interna. Eu não preciso fazer nada para que o outro vá, né? E agora, para finalizar, eu vou dar algumas dicas de como, dicas práticas, né? Porque a gente fala tanto da vida interior aqui, mas vamos dar dicas práticas. O que é dicas? Filha, mamãe tá na live. Mas sabe o que é dicas? Tá, depois a gente conversa, senão a mamãe vai ficar bem brava com você, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então vamos lá, vamos passar algumas dicas agora de como a gente pode desenvolver a vida interior. Que, como eu falei, a vida aqui dentro tem nada a ver com a vida aqui fora. Primeiro de tudo, gente, vida interior não significa que eu vou estar o tempo todo sozinho, que eu tenho que me isolar, que eu tenho que estar eu comigo mesmo o tempo inteiro. Esses momentos são importantes? São. Só que o cultivo da vida vem a todo momento, né? O cultivo da vida tá acontecendo aqui, enquanto eu tô em casa, enquanto eu tô com a minha mãe, com a minha filha, a minha irmã vem aqui. Então, essa vida acontece nesses momentos também, né? Então, primeiro de tudo, é o estado de presença. É a gente começar a desenvolver o estado de presença. A gente sabe que presença 24 horas por dia é impossível, né? A nossa mente, ela tem dois padrões. Ou ela tá no futuro, ou ela tá no passado. Ou ela vive de imaginação, ou ela vive de memória. A gente que tem que trazer esse olhar pro presente. Então, o começo da prática de vida interior é a gente começar a cada coisinha pequena. É porque às vezes a gente imagina que a transformação são coisas grandiosas. E não, é cada coisinha pequena. Às vezes é um lavar louça, e você vai lavar louça da melhor maneira que você poderia lavar aquela louça. Você vai, é como se fosse quase assim, começar a tornar todas as coisas sagradas. É nada mais ser banal, entende? Ainda que sejam coisas que a gente não quer fazer, a gente
transformar aquilo de uma forma, a gente tem um novo olhar para aquilo, de forma que cada coisa vá se ritualizando, sabe? Vai se tornando sagrado, vai se tornando importante, vai se tornando um momento único. É você ir fazer um prato e você entrar naquela dança, sabe? É você se envolver com aquilo, não é tipo, ai, será que eu não tô atrasada? Não, será que vai ficar bom? Será que eu não... Não, é você fazer aquilo com gozo, sabe? É como se você a todo momento estivesse fazendo amor com tudo que você faz. A grande verdade é essa. É encontrando sentido nas coisas, né? É encontrando profundidade, é diálogo interno. É o que a gente sempre fala aqui, né? A caçadora de beleza é sair procurando a beleza. A beleza é muito importante, gente, para nossa saúde mental, vocês sabiam? Mas não tô falando de você sair só olhando os catálogos das modelos bonitas, não, tá bom? Tô falando para você procurar a beleza onde quer que você esteja. Procurar a beleza nas coisas, porque automaticamente a nossa mente vai tirando, vai colocando a gente para olhar o negativo, para olhar o feio. E tudo isso a gente não tem ideia do impacto que causa, né? Então, e isso aí já é até um bom parâmetro pra gente avaliar o grau de vida interior. Quando a gente tá vendo tudo muito feio, tudo muito negativo, tudo tá muito ruim, isso é o reflexo de como tá o nosso interior. É porque a gente tá vendo muita feiura, a gente tá vendo muita negatividade, a gente não tá acreditando, a gente não tá construindo. Isso não vai brotar, né? Você não vai acordar num dia e brotar e simplesmente começar a ver as coisas dessa maneira. Isso é uma prática. Eu sempre falo, gente, tem que ter persistência, tem que ter coragem, tem que ter determinação nessa reforma interna, né? Ela é um pouquinho a cada dia a gente vai treinando o nosso olhar para estar presente, para tratar as coisas, para tudo, para cada momento ser sagrado. É como se fosse assim, a gente resgatar o espírito de criança. A criança, ela pega ali uma coisa, ela começa a fazer, ela se encanta com aquilo, ela fica ali intertida, ela não tá no presente nem no passado. E olha que maluco. Pra você. Obrigada, filha. A gente perdeu esse encanto de criança. Então, a gente trazer essa ideia infantil mesmo para tudo que a gente for fazer. A gente lidar com aquilo com pureza, com criatividade, buscando a solução, entende? Então, olha só, tudo isso vai mudando a forma como a gente começa a ver o externo. Isso só vai provando, gente, que a gente não precisa mudar ninguém. A gente não precisa mudar o mundo. A gente só precisa mudar a nós mesmos. E a ideia desse trabalho nosso, que um dos pilares é a vida interior, desenvolver a vida interior aqui no Guerreiro de Si, não é desenvolver a vida interior para você. Não é desenvolver a vida interior para que você tenha uma realização pessoal apenas. Não. Aqui a gente tem uma visão maior. A filosofia do guerreiro é serviço. Então, quanto mais a gente pratica a vida interior, a gente se reforma interiormente, mais a gente vai contribuir com a reforma do outro. Inevitavelmente. E eu Ludmila, acredito que é assim que se muda o mundo. Porque, um exemplo, vocês nunca vão me ver aqui falando de política, que a pessoa de direita, a pessoa de esquerda, essa polaridade não me interessa. As pessoas polarizadas, esse discurso polarizado não me interessa. Eu sou do centro, sabe? O centro é o que tá lá em cima vendo, observando os dois lados, entende? Então, por que eu nunca concordo em falar de política, sabe por quê? Porque eu acho que o governo começa dentro de cada um de nós. O autogoverno começa interiormente. Quando eu começo a praticar a vida interior, quando eu começo a me reformar por dentro, quando eu começo a ser um mestre da minha própria vida, né? Quando eu consigo cultivar o espírito do guerreiro interno, eu começo a ser o governante da minha própria vida. Quando eu sou um governante da minha própria vida, eu posso governar o meu lar. Eu posso governar o meu lar. Eu posso liderar o meu lar. Quando eu posso liderar e governar o meu lar com sabedoria, eu posso governar, de repente, a minha comunidade. Quando eu governo com sabedoria, desenvolvendo virtudes, a minha comunidade, aí sim eu posso governar um país, eu posso governar uma cidade. Então, entende que não adianta a gente criticar lá fora e olhar lá pra fora, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse é bom. Não adianta, não vai adiantar, porque o governo começa internamente. Enquanto as pessoas não entenderem que o governo, o autogoverno é a base de uma liderança, sempre vai trocar 6 por meia dúzia. E a gente vai estar só lá criticando. Esse não é bom, esse é bom, esse não é bom, esse é bom. E a gente esquece de olhar pra gente, entende? E quando a gente começa a ter o autogoverno, o autodomínio, a realmente saber governar primeiro a nossa vida,
Aí, a próxima geração, o que a gente vai passando? A gente governa o nosso lado, a gente governa a nossa família, os filhos vão aprender isso, eles vão desenvolver isso, e aí lá na frente a gente constrói uma nova geração de política, porque, na verdade, a política, a real ideia da política, é porque a gente tem uma ideia contorcida, mas a real ideia política, lá da época de Platão, era essa. É a pessoa que governou tão bem a própria vida, governa tão bem a própria família, que daqui a pouco é inevitável. Ela vai governando, agregando, somando. Chega um momento que ela vai estar lá para governar, de repente, uma cidade, um país. E é assim que a gente muda o mundo. Essa ideia de ficar criticando o que estão fazendo lá fora, gente, perda de tempo. Em vez de gastar toda essa força, essa energia, para ficar dizendo que você tem um lado, que você tem um outro, para com isso. Use essa energia para governar você mesmo. Use essa energia para governar a sua própria vida, né? Então, para quem chegou depois aqui, não tá entendendo nada, eu vou subir já essa aula pro YouTube, tá? Quem quiser, esse programa vai estar lá no YouTube. Assiste desde o início aí para entender todo o contexto que a gente trouxe, né? Do que é a vida interior e de como desenvolver a vida interior. E de como ter vida interior influencia em toda a nossa vida, né? Influencia as pessoas ao nosso redor, influencia a nossa família, influencia todo mundo. E é assim que, de fato, a gente pode influenciar, por que não, até a política, não é mesmo? Então, meus amores, muito obrigada a todos vocês que participaram de mais um programa nosso, ao vivo de cada dia, Tiro, Porrada e Bomba. E amanhã a gente tá aqui juntinho novamente, tá bom? Um beijo e até amanhã.